Olá, gente, aqui é a Mar. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Jamaia, que é uma pessoa que eu conheço há um tempo e que traz consigo uma trajetória de luta pela sua essencialidade negra, já construiu um quilombo, é uma pessoa não binária. E eu queria trazer ela para a gente conversar, ter um papo de como foi essa experiência, como está sendo atualmente a sua nova luta. Oi, Jamaia, tudo bem? Bem-vinda ao Transbordar. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. É muito prazer estar aqui, ser lembrado assim, por essa pessoa maravilhosa que é a Mar. Eu conheci ela numa outra vida, crescendo nesse mundo bárbaro. Eu sou muito grata por estar aqui e ter esse espaço de local de fala novamente. Eu sinto muita gratidão. E é isso. Gente, a Jamaia é uma pessoa que eu conheci já há muito tempo através de um amigo em comum, que é o Matheus. É uma pessoa que carrega consigo vários significados, várias marcas de luta. É uma pessoa muito resistente, sabe? E quando eu tive essa oportunidade de chamá-la até aqui pra gente ter esse bate-papo, dela falar um pouco sobre a vida dela, eu acho que vocês vão sentir o que eu sinto, que é justamente essa parte do objetivo do Transbordar, de trazer pessoas que venham contribuir e fortalecer as pessoas da nossa comunidade. A gente vai começar agora a entrevista. Jamaia, diz uma coisa, como foi crescer sendo uma pessoa não binária? Como foi a sua infância? Diz um pouquinho pra gente. Bom, eu me chamo Jamaia, eu sou uma pessoa não binária e na minha infância foi um pouco complicada essa identidade de construção pessoal, né? Porque quando eu imagino assim, no imaginativo, eu não entendo, não sou uma pessoa cisgênero, então não sei como é o imaginativo dessa pessoa cisgênero. Mas acredito eu, dentro do meu entendimento, que uma pessoa cisgênero, o papel de gênero já é uma construção da sociedade, né? Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca, é o azul e o rosa, pode, não pode, entendeu? E eu sempre fui uma criança muito sabe, uma criança bem que andava pela casa de salto, fazendo plocket. Então, tipo assim, aí eu percebi que dentro dessas pequenas brincadeiras, o brincar de boneco, andar de salto pela casa, pegar roupa de mãe, brincar com maquiagem, essas coisas, eu já percebi que a minha ideia de infância, do que seria ser uma criança, do que é aquele brincar, ser criança, era diferente do construto da sociedade. E quando a gente é pequeno, a gente não tem essa ideia que aquilo ali é uma disforia de gênero, né? A gente não tem ideia que aquilo é um averso, um reverso do que seria um papel previamente dito que eu, com um pênis que nasci homem, deveria ser, né? Então, parte da minha família viu isso como uma grande brincadeira, né? Porque ao longo do decorrer do meu entendimento como uma pessoa não binária, agênero, bigênero e assim vai, muitos parentes meus perguntavam se eu era uma drag queen, se eu seria um perfumista como Silvete Montilla, entre outras danças que a gente teria. Porque esse era o imaginativo que eles tinham, que isso era uma Caricatice. Caricatice, uma caricatura, era um personagem que vivia constantemente comigo, né? Como se fosse aquela máscara social que a gente coloca pra viver em sociedade. Não é. Aquilo era a minha própria essência gritando: preciso ser ouvida, eu preciso falar, eu preciso ser dita também, né? Então houve esse processo de construção que minha família sempre foi um tanto. Era muito liberal. Era uma questão de muito. A gente falava sobre ser gay, sobre ser LGBT, só que existiam pontos, existiam limites. Entendeu? Você pode ser gay, mas você tem que ser posturado. Você pode ser isso, mas você tem que ser aquilo. E eu sempre, como uma pessoa muito rebelde que sou, filho de Ansan, filho de Ogum, não deitava pra esses limites. Comigo limite não existe, entendeu? Eu fui pra rua, fui viver, fui entender o que era ser uma travesti, entender o que era um papel de mulher dentro da sociedade, como a sociedade vinha a mulher travesti, o homem trans, o homem cisgênero, o homem bigênero e assim vai indo. Eu precisei entender
entender quais eram esses grupos, onde eles estavam, como eles eram categorizados, porque ele não é categorizado por a gente, ele é categorizado pelo cisgênero, pelo Estado, ele é categorizado por visto e caracterizado por essas pessoas que não, muitas das vezes, não se apresentam, né? Então, precisei ver tudo isso, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa não binária, eu sou muito, para alguns, muito afeminada, muito garotinha, mas eu também sei ser muito cis, hétero, quando necessário, né? Mas você usa... Me dei de agu, perdão, mas algumas pessoas dentro da comunidade trans dizem que essa flexibilização é só uma máscara, que eu posso ser feminada e aí eu sou não binária. Não, me identifico como uma pessoa não binária, porque dentro do que eu cresci, vivi, presenciei ao longo da minha vida, eu percebi que eu não me encaixo em nenhum desses dois papéis, tanto o feminino dentro do construto social da sociedade, quanto o masculino. Eu não tô ali, eu beiro esses dois, né? Eu beiro, como é que fala que eles dizem? Os trejeitos femininos. Eu sou uma pessoa extremamente feminina. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Sou uma pessoa extremamente magérrima. A minha expressão de gênero hoje, por exemplo, tá mais masculina? Tá. Mas isso não deixa de eu ser mais magérrima, né? Eu trago isso com a gente, né? Eu trago isso, eu tento trazer isso para as pessoas também. Então, dentro da infância foi muito conturbado, assim, o pode, não pode, até onde eu posso chegar, sabe? Porque dentro da infância também existem outras questões, que aí vem de abusidades e tudo mais, e que diante disso, alguma dessas abusidades que me fez parar na rua e algumas dessas situações, assim, mas eu precisava saber qual que realmente era o meu limite, não aquilo que era imposto pra mim, entendeu? Então eu fui pras ruas, da adolescente eu fui pras ruas, eu tenho fotos de eu montada, belíssima, a ruiva, grande, gostosa que estava nas ruas. Então vou mandar essas fotos pra vocês verem, vai estar em algum lugar aqui dessa tela, e não se preocupem. Mas eu fui pras ruas, fui viver como travesti, fui trazer essa essência, né? Porque no começo eu tinha um nome morto, né, que eu usava na escola, mas dentro da escola já, meus colegas de escola já viam que eu não era uma pessoa, assim, quadrada, cis, hétero, não era. Então eu fui apelidada durante uma aula de geografia, porque estava tendo uma aula sobre o furacão Katrina, e aí uma amiga falou assim, amiga, por onde você passa, você leva tudo, você arrasta, você destrói, você tem essa coisa desse vendaval, hoje em dia você vai se chamar Keila. Aí fiquei Keila Furacão por muito tempo, fiquei, eu acho que 1 ano e meio, que na época de adolescente é um ano é muita coisa, 1 ano e meio ser chamada de Keila Furacão todo santo dia, até pro professor é muita coisa. Então eu fui chamada de Keila Furacão durante 1 ano e meio, depois eu virei Keila Trans, porque eu era muito fã da Rebeca Trans, antes de todo um bafafá que deu, e aí depois veio Jamaia, né, nasci Maia, mas por muito tempo eu fui Keila Trans, fui Keila Furacão, aprendi muito demais com essas mulheres. Keila Furacão, ela me ensinou, no aspecto da caricatice, essa coisa do avantajado, como um pavão. Entende? Se o povo tá falando que você tá fazendo e você não tá, então faça bem pior. Vai lá e faz. Faça bem pior, entendeu? Leva, tu vai dizer, quer dar motivo, quer ter motivo, então faz. Se o povo tá falando que você tá dando o rabo, então você vai dar o rabo na frente da escola, vai pegar macho na frente da escola, vai fazer várias burradas. Tá falando que você tá brigando, então vamos briga, entendeu? Vamos se juntar com um bonde, e é isso. Tá falando que você tá fazendo isso? Faça pior, entendeu? Mas não exceda os seus limites, saiba até onde você quer chegar. Entendeu? E me diz uma coisa, e durante esse processo, como foi que você se viu como uma pessoa negra e se viu nesse papel de lutar pela sua sobrevivência, lutar pelos seus direitos? Porque a gente sabe que essa questão da sexualidade é uma coisa muito, muito presente na nossa vida desde pequeno. Mas, por exemplo, para mim, a questão do ser negro veio muito depois a questão de me enxergar como pessoa negra. E como foi unir essas duas coisas e tentar... Porque pelo que eu conheço de você, você é uma pessoa que luta muito pelo coletivo, você é uma pessoa que entende sobre si, entende sobre as pessoas. E eu queria saber como foi para você, quando você se percebeu como uma pessoa negra?
Então, pra mim é um caso diferente. Não é quando eu me percebi que eu era uma pessoa negra, mas sim quando eu percebi que a sociedade me via como uma pessoa branca. Porque eu fui criado dentro da periferia, da zona Praia Grande, ali, do litoral de São Paulo. Fui criado dentro da periferia, uma zona que a maioria das pessoas eram pessoas negras. A minha família, ela é birracial, então tem a parte negra da família, tem a parte branca da família, mas eu não tinha tanto contato quanto essas pessoas brancas da família. Então eu tinha mais contato culturalmente, socialmente, com o lado negro da família. Onde a escola que eu estudava, as pessoas eram negras, eram pardas, mais retintas, não pardas como eu diria. Mas eu tive essa noção dessa divisão racial mais pra frente, né? Porque dentro da escola, dentro da minha comunidade, da periferia que eu vivi, da quebrada que eu vivi, eu era chamado de negro drama. Pra onde eu passava, as pessoas, minha família sempre me chamou de negro drama. As pessoas, eu era conhecido como o menino negro drama, né? Por conta da música dos Racionais, negro drama, entre o sucesso e o drama. Então, eu era conhecido assim dentro da comunidade. Então eu sempre fui um negro drama. Sempre fui essa visão meio periférica, meio distorcida do que as pessoas tinham. Então, quando eu fui pra faculdade, porque cresci dentro da periferia, sendo uma pessoa negra, fui pra Santos, vivendo em escolas públicas, também continuando sendo uma pessoa negra. Dentro das escolas não tinha esse debate sobre visão racial, né, sobre se reconhecer como uma pessoa branca, negra, parda e assim vai. Não tinha esse tipo de debate. As comunidades com qual pertencia também não tinham esse debate. E o diálogo que eu tinha com essas pessoas, por exemplo, o meu diálogo que eu tinha com uma pessoa negra dentro da minha comunidade era o mesmo. Não mudava, não tinha essa divisão esse estranhamento social. Eu falava com pessoas que entendiam o que eu estava falando, como eu estava me comunicando, né? E quando eu fui para Santos, eu já percebi um distanciamento social, mas fora do meu coletivo. Então, as pessoas na rua me olhavam torto. Tudo bem que hoje eu tô de pele bem clara, mas antigamente eu era mais cetim. E aí, nunca teve... Eu percebi que tinha um distanciamento social, assim. Eu lembro que teve uma vez que eu e um amigo meu, a gente foi parado de entrar numa cafeteria aí em Santos. Teve uma vez também que eu entrei dentro de uma loja, a mulher mandou segurança me seguir. Eu escutei nitidamente, inclusive eu causei um barraco por conta disso. E eu não entendia isso, né? Mas quem me explicou que eu tava sofrendo racismo foi meu padrasto, o Renato, que ele é negro, retinto, bem retinto. E foi ele que me explicou que eu tava sofrendo racismo. Porque eu lembro, esse episódio do mercado foi muito claro pra mim, ainda é muito vívido na minha mente. Porque eu tinha que comprar 2 produtos. Uma era tipo um chiclete que ficava na frente, e o que eu ia pegar que ficava no fundo da loja era uma chave de fenda. O setor de ferramenta ficava no fundo da loja. Aí eu peguei o chiclete no começo da loja, porque era caminho pra mim. Eu não pensei em fazer o primeiro de trás depois o da frente. O primeiro foi da frente, depois o de trás. Fui lá, peguei a chave de fenda, veio a mulher atrás, ó. E eram uns corredores finos, bem finos, de mercadinho de rua, sabe? Não era nem de rua, mas sabe, de mercadinho. Ela falou assim, ó, fica de olho naquele moreninho ali, que ele pegou alguma coisa aqui na frente da loja e foi aqui no fundo se esconder. Pra que essa mulher viu aquela furacão ressurgir da cinza. Eu não girei naquela loja, minha filha. O que eu não girei naquela loja? Mas aí, eu cheguei em casa, meus irmãos são brancos, de pele clara, de olhos claros, loiros. E aí, eu cheguei em casa revoltado, puto da vida, e ninguém tentava me entendendo por que eu tava puto. E aí, eu contei. Aí, o meu padrasto virou pra minha família e falou assim, então, isso que você tá sofrendo é racismo. E o meu irmão olhou pra ele, olhou pra mim como se a gente fosse igual. É só aí que eles entenderam que realmente tinha uma pessoa de pele mais retinta, mais escura dentro da família, que a visão dela da sociedade faz com que ela sofra determinado tipo de situação. Teve uma situação que aconteceu comigo e com a minha irmã, que a minha mãe tava na piscina lá, que a gente morava no condomínio em Santos, a gente tava na piscina, e aí tinha 2 idosas do lado da minha mãe, e a minha irmã tava na água. Aí a idosa virou pra minha mãe e falou o seguinte: escuta, oi, tudo bem? Bem senhorinha, bem fofa, o caralho aqui. Demorou muito tempo pra chegar? A minha mãe, como assim pra chegar? Ela, não, que eu também tô querendo adotar uma menina preta e eu queria saber se demorou muito tempo a chegar. Aí minha mãe virou e falou assim, que a minha mãe é branca, loira, dos olhos claros. Aí minha mãe falou assim, não, é meu mesmo, saiu da minha barriga, eu que pari. Aí ficou aquele estranhamento escroto, e aí ficou uma bosta. E aí
foi aí que eu percebi que existia uma grande diferença de narrativa. Quando se eu tava com a minha mãe, quando eu tava com o meu padrasto, quando eu tava com os meus irmãos. Muitas vezes a minha irmã não me podia me buscar na escola, ou melhor, eu não podia buscar a minha irmã na escola, porque achavam que eu não era irmão dela. Ou eles achavam que não eram meus irmãos. Então tinha essa diferença. Então foi aí que eu fui percebendo que tinha essa diferença de cor. Mas eu percebi que mais a fundo quando eu estava na faculdade. Porque eu era uma pessoa periférica dentro de uma instituição universitária privada, ou seja, minha colega de classe era filha de dono de hospital, era filha de prefeitos, vereadores de longas datas. Então tinha esse estranhamento social bizarro. Não necessariamente que isso é um indicativo de cor de pele, né? Tudo bem que eles eram todos brancos e loiros, mas causava esse racismo. A gente tá falando de racismo ambiental, né? Que o negro, o pardo, tá afastado em zonas periféricas, morando em montanhas, com falta de acessibilidade, enquanto o filho do vereador, filho do dono do hospital, tá lá no plano, tá tendo dinheiro pra frequentar. Entende? Então, tipo assim, tem esse tipo de racismo, tem o racismo o estrutural, que eu frequentemente me vejo, e tem o racismo ambiental, né? Eu me percebi que eu não era branco ao longo desse discurso, desse afastamento das pessoas brancas, desse discurso que, porra, é seu filho mesmo? Tem certeza que é o seu filho? Eu separado na rua. Tipo, eu fui percebendo que quão distante eu tava dessas pessoas, sabe? E aí o meu propósito era juntar essa galera, né? Dentro de um discurso mais racial, assim, que eu venho trazendo, era juntar essas pessoas que são pardos, que vivem entre essa linha tênue, entre ser negro. Porque dentro do MNU a gente diz, né, que... Vai aparecer aqui, por favor. Essa aqui é a Yasmin, rapidamente falando. Essa aqui é a Yasmin, tá comigo há muito tempo. Ela faz parte do Educafro, também estudou no Educafro. A gente tivemos diversas aulas no MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Ela também é uma sobrevivente do Quilombo, que a gente vai contar essa história. É uma Quilombo. A gente tá com o Guilherme ali também, mas ele tá ocupadinho. Já te mostro. Então, a gente veio nessa proposta, né? Porque a Yasmin, ela também demorou um pouco pra se entender como uma pessoa negra, né? Que quando eu conheci ela, era cabelo escorrido de progressiva por pressão social, usava umas palavras que eu não entendia, que era coisa de branco, entendeu? Então ela foi reconhecendo como pessoa negra, né? Hoje em dia, dentro da partilidade, a gente ainda encontra algumas dificuldades com pessoas negras e algumas pessoas brancas, porque existe uma questão de letramento racial, então depende muito do convívio pessoal. Mas dentro do MNU a gente diz o seguinte, que o tom de pele não define se você é negro ou branco, né? Não define o quão retinto você é, o quão negro você é, mas é uma questão cultural, é uma questão social, essa questão de negritude, né? Porque, agora sendo mais objetivo, se for nessa questão de retinez, na África, tecnicamente, eu e Yasmin não somos pardos. Você também, amiga, não seria parda. Todo mundo aqui seria jogado pro branco. Porque só retinto mesmo é gente que nem o Guilherme. Dá a mão, Guilherme. É gente que nem o Guilherme. Entendeu? Então a gente tem que sempre lutar e procurar fazer esse letramento racial. Tem uma frase que diz, eu não lembro quem é, a Jamila Ribeiro fala, que o papel de um negro letrado é letrar outro negro. É a Jamila Ribeiro, mas é uma pensadora aí do movimento negro, que ela diz que o papel de uma pessoa que tem letramento racial é letrar a próxima pessoa também, né? O letramento travesti também tá vindo com uma força muito forte, que eu espero que barbarize o letramento travesti. E cresce mais, né? Ultimamente a gente tá passando por uma crise bem complicada, né? De travesti atacando travesti, e essa luta entre as próprias pessoas que estão sofrendo só dá mais munição, né? Infelizmente. O que eu tô abismado é o seguinte, a gente tá vivendo uma sociedade que, uns anos atrás, a gente falava muito sobre representatividade, letramento de tudo quantas coisas. Já era tanta coisa que a gente até ficava de saco cheio de ficar letrando, se pontuando, se não sei o quê. E agora eu percebi que as pessoas não sabem mais nem fazer isso, entendeu? Porque homofobia e transfobia tem até pessoas cis sofrendo hoje em dia, né? Mulheres sendo barradas em portas de metrô, barradas em portas de banheiro de academia, barradas em determinados locais que devia ser livre para todo mundo. A gente tem
diversos casos assim no Brasil todo. E isso é falta de letramento. Entendeu? É falta de uma. Pra mim é indignante um ser humano que independente se ele seja hétero, cis, mas não entender uma pequena parte da vida de uma pessoa trans, uma pessoa travesti, que é literalmente uma luta diária, é uma sobrevivência diária, é um medo diário, e fala assim, você não pode entrar nesse banheiro. Cara, eu fico indignada. Mas são essas pequenas ações, porque banheiro é um negócio tão besta. Tipo assim, É uma coisa básica, né? É uma coisa básica, tipo... Eu fico mais indignado, de verdade, eu fico mais indignado com esse negócio do banheiro do que questão de faculdade. Me irrita. Mas, tipo assim, como é um negócio tão super básico, gente, como é que você priva outro ser humano de entrar no banheiro? Entende? Pra mim não se qualifica. É inqualificável. Mas a gente precisa desse tipo de letramento pra gente entender que corpo é aquele, que corpo tá falando, o que aquele corpo precisa, né? Eu tô meio divagando aqui, mas eu tô indo nos eixos. Não, amiga, eu tô adorando a nossa conversa, porque eu acho que o que a gente vai conversar aqui não tem que ser uma coisa sólida. Eu acho que quanto mais a gente arborizar sobre esses assuntos, eu acho que vai ajudar alguém que tá ouvindo o canal, sabe? É o que eu falei pra você. Aqui é o seu ambiente, é o seu espaço. A gente vai falar sobre tudo que você acha que é importante passar para as pessoas que estão ouvindo. Ai, obrigada, amiga. Mas... E me diz uma coisa, e como foi que surgiu esse projeto do Quilombo? Como foi que você já tinha pensado nisso antes? Foi no período da faculdade? Como foi que aconteceu? Então, pra gente falar de Quilombo, a gente vai ter que falar de muita Jamaica aí.